mas o nosso assunto vai ser Covid. Me parece que a imagem está espelhada, então não vai dar para vocês verem tudo, né? Tiago, você me dá um retorno, se é possível ver Tá certinho, Nivaldo. Não tá espelhada, não. Hein? Tá certinho, não tá espelhado, não. Pra gente. Para mim, ela está espelhada. Então, tá, mas pra gente fica normal. Tá. Porque eu vou tentar usar outro material aqui, então eu preciso desse retorno. Ok. Então, o nosso assunto vai ser Covid. Tá? Não é a Covid-19, mas Covid-20. Tá? Que nós vamos abordar. Vocês não fiquem assustados. Eu não sou médico e não pretendo falar sobre a Covid-19, né? A doença. Tá? Vamos falar sobre outro aspecto. E para isso nós vamos ler, então, Juízes, capítulo 16. Nós vamos iniciar a leitura no versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Zoreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugar. E te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos. E com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra um fio de espada chamuscada, de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a sua grande força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que não tinha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou dos seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tem dito mentiras. Declarem, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e as firmares com pinos de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou com um pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas? Você não está comigo no teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele com a impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça,
porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Deus vai nos abençoar com essa leitura da sua palavra. Eu vou tentar fazer com que a gente possa, de alguma forma, não só ficar falando, vou falar, mas quero passar uma tarefa para os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. A tarefa vai ser o seguinte: já que vocês estão com um papel na mão e uma caneta, vocês vão escrever, vou chegar bem perto aqui, tá? Covid. Não precisa fazer o quadrinho bonitinho assim, tá? Só escreve duas vezes, 2 colunas, Covid, e dá um espaço entre elas, ok? Então, escreve Covid, depois escreve uma outra coluna, também Covid, dando aqui esse espaço, e vocês vão observar que aqui tem um sinalzinho de igual, tá? Então, na letra D, vocês vão colocar igual, tanto numa coluna quanto na outra coluna com as 2 palavras Covid. Ok? Essa vai ser a nossa tarefa. A história de Sansão é uma história bem conhecida de todos, né? Até das crianças. Vários filmes já foram feitos a respeito dessa história. Mas eu creio que Deus, quando permitiu que fosse registrado na sua palavra essa história, é porque tem alguns ensinos para a nossa vida. Eu gostaria que pudéssemos pensar um pouco em alguns desses ensinos. Por isso, eu vou tentar, de uma forma, usar algum recurso aqui, de um acróstico, para formar um acróstico juntos. Eu vou citar as palavras, vocês vão só escrever para vocês terem isso guardado, para que, quem sabe, amanhã ainda possa estar lembrando um pouquinho dessa história e do ensino. A primeira palavra na letra, a letra C que vocês vão usar aí, vão escrever, a coluninha que vocês fizeram, a primeira coluna, vocês vão usar e vão escrever a letra C, coração. Tá? Escreve aí coração, na primeira coluna aí da palavra Covid, não? O C de Covid, e vocês vão usar a palavra, vão escrever a palavra coração. Então, essa é a primeira palavra que nós vamos trabalhar hoje à noite. Coração. Ok? A queixa de Dalila foi exatamente essa. Ela disse: você diz que me ama, mas o seu coração não está comigo.
ou teu coração, em algumas versões, né, diz que o teu coração não está comigo. E ela disse isso quando percebeu que Sansão não estava falando a verdade, ou que faltava a verdade nesse relacionamento. E ela disse, já por 3 vezes, você tem me dito mentiras. O que nós percebemos é que é um relacionamento marcado por desconfiança e mentiras. E ela disse, né, ela percebeu que o coração de Sansão não estava com ela, porque ele já por 3 vezes havia falado mentiras. Irmãos, quando eu pensei nessa declaração ou nessa queixa de Dalila, dizendo que o coração de Sansão não estava com ela, eu estava pensando e propondo para pensarmos um pouquinho, para a gente avaliar o nosso relacionamento com Deus. Será que o nosso coração está com Deus? Ou com quem está o nosso coração? Não é difícil fazer declaração de amor a Deus através dos cânticos. Né? Nós cantamos alguns cânticos fazendo declaração, né, através das poesias, de amor a Deus. Mas a pergunta é, será que o nosso coração está com Deus? De verdade? O Senhor disse, lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, é uma queixa que o Senhor faz, dizendo que o coração deste povo está longe de mim. Qual o povo que era que o Senhor está se referindo? Era o seu povo, a sua nação escolhida. Aquela que ele havia tirado, né, formado, tirada do Egito, guiado por longos anos no deserto. E agora o Senhor reclama, dizendo, o coração deste povo está longe de mim. Será que o coração do povo de Deus hoje, da igreja, porventura, não está longe de Deus também? É um momento de fazermos uma avaliação, considerarmos aonde que está o nosso coração. Em Jeremias, no capítulo 2, o versículo 13, o Senhor disse, rasgai o vosso coração. Somente quando nós rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, e lá ele diz, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Ou seja, rasgar o coração é tirar a cobertura que está no nosso coração, para apresentarmos o nosso coração totalmente a Deus. Em Efésios, capítulo 3, o versículo 17, assim habite Cristo nos vossos corações. Se Cristo habitar no nosso coração, certamente o nosso coração vai ser de Cristo. O salmista diz no Salmo 108, no versículo 1, firme está o meu coração, ó Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Ou seja, é um coração que não está sendo levado, não está sendo arrastado para outras coisas. E neste tempo de crise, não só nesse tempo, mas em todos os tempos, precisamos perguntar, onde está o nosso coração? O Senhor disse, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração.
Às vezes nós pensamos tesouro apenas nos bens materiais, também isso inclui. Agora, se o nosso tesouro é Cristo e a sua glória, o nosso coração certamente vai estar lá, porque lá é que está o nosso tesouro. Tem até um hino, um cântico que nós cantamos, lá está o meu tesouro. E a pergunta é, onde está o nosso tesouro? E o Senhor Jesus falou, onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está, meus irmãos, o nosso coração? A queixa de Dalila foi, não está comigo o teu coração. Eu creio que o nosso Senhor deve estar fazendo também essa mesma pergunta ao seu povo hoje. Onde está o seu coração? Ou o Senhor poderia estar dizendo, o coração do meu povo não está comigo. Não é difícil, irmãos, o nosso coração ficar longe do Senhor. Então, a primeira palavra do nosso acróstico, que é o COVID-20, é o coração. Vamos pensar agora na segunda palavra do nosso acróstico. Vocês vão escrever aí, ouvido. Então, a nossa segunda palavra é ouvido. A letra O é ouvido. Vamos pensar no ouvido. Dalila recebeu uma tarefa, uma responsabilidade de persuadir Sansão a falar. Em que consiste a sua grande força? Você encosta a porta, por favor. Em que consistia a sua grande força? Para falar, é preciso que alguém ouça. Alguém fala e alguém ouve. E Dalila, ela levou a sério essa tarefa, que era de persuadir Sansão a falar. E diz a palavra de Deus que ela o importunava todos os dias com suas palavras. Se Sansão tivesse seguido o conselho lá de Provérbio, talvez, diz a palavra, é melhor morar no deserto do que esse tipo de pessoa. Já essa é a segunda mulher de Sansão que fica buzinando no ouvido dele o tempo todo. E nós temos ouvido Sansão nos seus dias, no seu tempo. Ele ouviu da primeira mulher queixas, ela reclamando, falando no ouvido dele. Nós conhecemos a história. Agora, a segunda tem o mesmo procedimento. Vamos pensar, se nós estamos pensando na palavra ouvido. O que nós temos ouvido hoje? É verdade, nós temos ouvido muitas palavras, muitos discursos, discursos de toda a natureza. Inclusive, nós temos ouvido a palavra de Deus também. E mais uma pergunta. A quem temos dado ouvidos? A quem temos reclinado o nosso ouvido? Tem um hino que nós cantamos, há muitas vozes desejando ouvidas ser. Há só uma que devemos prontamente obedecer. Isaías, no capítulo 50, versículo 4. Desperta-me o ouvido para que eu ouça. Não para ouvir aquilo que simplesmente nos interessa,
Mas quando nós atentamos, né, nosso ouvido está desperto para as coisas de Deus, nós vamos ouvir Deus falar. E às vezes nós temos tanta dificuldade de ouvir Deus falar, porque já ouvimos tantas coisas e nós nos tornamos tão resistentes que a palavra de Deus, a voz de Deus, às vezes ela não tem espaço no nosso ouvido. Precisamos pensar nisso. O Senhor fala lá em Mateus capítulo 13, referindo ao povo, né, da sua época, mas também o povo anterior a Cristo, ele diz que de mau grado ouviram-me com seus ouvidos. É um povo que ouviu de mau grado a palavra de Deus. Será que, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós a ouvimos de bom grado ou de mau grado? O Senhor Jesus falou várias vezes, nós conhecemos, né? Ele dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Sempre ele se referia a isso quando falava, quando contava uma parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Paulo prega em Roma, alguns ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Mas a palavra de Deus diz lá em Atos que outros, porém, continuaram incrédulos. Com os ouvidos ouviram tardiamente. Além de ter um coração incrédulo para aquilo que Paulo pregava, a mensagem do Evangelho, mas também tinha um ouvido demorado. E fecharam os olhos. Dalila foi insistente até conseguir o que ela queria. Era arrancar o segredo do coração de Sansão. Nós não devemos esquecer que temos um adversário que também, da mesma forma como Dalila, importunava Sansão todos os dias com suas palavras. Há um adversário do povo de Deus também nos importunando diariamente com suas palavras, com suas ofertas tentadoras. Que possamos guardar o nosso ouvido de tudo aquilo que não procede de Deus. Diante da crise, meus irmãos, que nós estamos vivendo, precisamos ter sabedoria para ouvir. Ouvimos tantas coisas, né? Todo mundo agora é médico. Até quem não é médico se tornou médico nessa crise. Receitas das mais variadas. O que é que nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando atenção? Qual é a voz que está entrando no nosso ouvido? Não simplesmente coração. Então, essa segunda palavra que nós usamos da nossa Covid é o ouvido. A terceira palavra que nós vamos usar é essa aqui, ó. Visão. Ok? Então, essa é a nossa terceira palavra que vocês vão escrever aí, que é visão. E vamos pensar agora na visão. Eu não quero pensar na visão apenas no aspecto, né, do olho, de enxergar, mas a visão no sentido de perceber, de enxergar o perigo, de ter a percepção
de um mal que está rodeando, que está por perto, querendo nos devorar. É ter consciência. E essa consciência, ela pode ser, né, ter essa percepção, poder perceber, né, o mal. Isso pode ser no aspecto espiritual, ou no aspecto moral. De um lado, nós temos Dalila, tendo toda a visão, toda a percepção de que era possível descobrir o segredo da força de Sansão. E ela buscou, de todos os meios, essa possibilidade. Por outro lado, nós temos Sansão, sem qualquer visão, sem qualquer percepção do perigo que estava à sua volta. Me parece que tem um filme, né, com o nome, né, O Perigo Mora ao Lado, né, me parece que tem esse filme. E, de verdade, enquanto Sansão estava nos braços daquela mulher, e ela ali buscando, né, arrancar de todas as formas, né, a confissão, né, em que consistia a sua grande força, tinha homens escondidos no quarto, homens prontos para dominá-lo e subjugá-lo. Sansão não estava percebendo, estava um homem sem visão. Por quê? Ele estava loucamente apaixonado por aquela mulher. Sansão estava tão sem visão que por diversas vezes, mesmo Dalila, dizendo para ele: peço-te que você me fale em que consiste a tua grande força e como poderias ser amarrado para poderem te subjugar. Ela falou claramente para ele. Olha só a falta de visão desse homem. Ela disse que ela queria descobrir a maneira como ele poderia ser amarrado para ser subjugado. E ela falou o que ela queria, ela declarou para ele o que ela queria, qual era a intenção dela. Mesmo assim, ele está brincando com o perigo. E a Bíblia diz, né, nós percebemos, que eles não queriam a morte de Sansão, mas apenas subjugá-lo. Quando nos falta a visão espiritual, nós podemos ser subjugados pelo inimigo, pela falta de visão, né, ou a insensatez de Absalão. Nós sabemos que fim teve. Sua falta de visão. O que nós estamos enxergando nesses dias? Por isso que eu, propositalmente, né, eu usei a palavra, né, Covid-20. Né? O que é que nós estamos enxergando no ano 2020? Apenas um vírus mortal? Ou a possibilidade de um despertamento espiritual no nosso meio, no meio do povo de Deus? O que nós estamos vendo, o que nós estamos enxergando, é aquilo que nós estamos falando. E é bem fácil a gente perceber como que até o povo de Deus, nas conversas entre o povo de Deus, o que mais se fala é a respeito de política e de vírus, né? Do mal, da doença, né? Quem está certo, quem está errado. Mas é raro a gente perceber, né? Para mim, pessoalmente, né? Na conversa entre o povo de Deus, que este é um momento, uma possibilidade que Deus está nos dando para um despertamento, ou seja, nós falamos aquilo que nós estamos vendo. Será que é apenas isso que nós estamos vendo ou estamos vendo a possibilidade de um avivamento espiritual na igreja de Deus?
falamos que a culpa, e ouvimos, né, que a culpa é da China, a quarentena é culpa do prefeito. E assim nós nos tornamos pessoas queixosas, queixamos de tudo, reclamamos de tudo, de toda situação, e reclamamos de todos. Agora, a palavra de Deus nos adverte, dizendo que o insensato, ele vê o abismo, ele vê o perigo e cai nele. E o Senhor reclama, mais uma vez, do seu povo. Lá em Isaías, no 42, versículo 19. Quem é cego como o meu servo? O povo de Deus, me parece, está vivendo uma cegueira espiritual. Mesmo o perigo morando ao lado. O inimigo pronto para dar o pulo, para subjugar, nós não estamos percebendo. Há uma falta de visão espiritual. Paulo ora pelos crentes em Éfeso e pede para que seja iluminado os olhos do vosso coração. Que seja essa a nossa oração nesses dias também. Cessemos um pouco as queixas e reclamações, mas peçamos a Deus que os olhos do nosso coração sejam iluminados pela palavra de Deus. Faltou a Sansão, a percepção ou a visão para enxergar o perigo. Que os nossos olhos estejam bem abertos para ver o perigo e desviar dele. Mas também que os nossos olhos estejam abertos para contemplar o Senhor e a sua glória. E quando nós contemplamos o Senhor e a sua glória, nós somos transformados. Nós somos consolados, mesmo em meio à crise, à luta que vem sobre nós. E a outra palavrinha que nós vamos usar é essa aqui, ó. Vocês vão marcar na letra I. É a impaciência. É a impaciência. É a impaciência. A importunação trouxe impaciência para Sansão. Sansão ficou inquieto, sentiu um afligimento muito grande por causa do questionamento de Dalila. Ela está perguntando: como me amas se não está comigo o teu coração? Impaciência, nós sabemos, é a falta de paciência. E impaciência é a incapacidade de suportar algo ou alguém. Impaciência é a incapacidade de sofrer sem se desesperar, ou seja, se desespera rapidamente. Não há dúvida, né? A gente percebe que as pessoas, nessa quarentena, têm se mostrado um pouco mais impacientes, porque já são. Nós somos impacientes. A palavra de Deus fala que o povo de Deus, na sua caminhada ali no deserto, se impacientou no caminho, falou contra Deus e falou contra Moisés. A falta de paciência levou o povo de Deus, na sua caminhada, a falar contra Moisés e falar contra Deus. A paciência é uma virtude sempre bem vista. Ela tem o seu valor. Agora, nós sabemos que a impaciência está no versículo 16, que impacientou, a impaciência de Sansão custou-lhe a vida. Nós somos chamados, irmãos, a prestar atenção na paciência de Jó, diz lá em Tiago. Observe, diz a palavra de Deus, observe a paciência de Jó.
Lá no versículo 18, tem uma advertência, tem um ensino para nós. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. É no meio dessa tribulação, dessa aflição que nós estamos vivendo, é o momento de sermos pacientes e fortalecer o nosso coração no Senhor e na promessa do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Sede pacientes na tribulação. Sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Não resta dúvida que nós estamos vivendo um período de tribulação. Em alguns lugares, crentes vivem a tribulação porque são impedidos de pregar o evangelho. Nós estamos vendo uma tribulação por conta de uma enfermidade que assolou o mundo, assolou o nosso país, a nossa cidade. Como nós temos nos comportado? De forma paciente ou impaciente? E nós vamos agora para a nossa última letra. Por isso que eu disse que na letra D, vocês deveriam colocar um sinalzinho de igual. Nós vamos usar essa palavrinha aqui, ó. A letra D, dominado. Ok? Dominado. Quando o nosso coração não está com Deus, quando o nosso ouvido está cheio de tantas outras coisas que não são próprias, não são boas para o cristão, quando nós não temos uma visão adequada, tanto da situação à nossa volta, quanto nós não conseguimos, temos dificuldade em enxergar o poder de Deus, a salvação que vem de Deus. E quando nós nos impacientamos, é isso que acontece. Nós somos dominados. Nós somos dominados. Por isso que o coração, o ouvido, a visão e a impaciência pode nos levar a uma dominação. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Ele foi dominado. Que momento que ele foi dominado? Quando ele se impacientou, diz a palavra de Deus que ele descobriu todo o seu coração para aquela mulher. Foi um jogo feito por Dalila, né? Como a gente poderia pensar, né? O jogo, aquela brincadeira do gato e o rato. Nesse caso, o rato pegou o gato. Pegou o gato. Dalila descobriu o coração de Sansão foi descoberto. Agora, a ação de descobrir o coração foi do próprio Sansão. Não foi Dalila. Ela só trabalhou, ela articulou, fez tudo que era a sua missão fazer. Agora, quem descobriu, né? Quem tirou, abriu o seu coração, foi o próprio Sansão. Agora, ele está sozinho. O Senhor se retira dele. No capítulo 13, havia dito que não deveria passar navalha sobre a sua cabeça. O seu cabelo não deveria ser cortado, porque ele era um nazireu de Deus. Agora, quando Sansão ele abre o seu coração para aquela mulher, e ele é acordado com aquele grito, como foi das outras 3 vezes, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele pensou, mais uma vez. Dessa vez será como das outras vezes. Mas nós sabemos que não foi assim. Agora, ele tem que encarar o inimigo sozinho. Sozinho.
certamente perguntando: o que aconteceu? Talvez ele tenha esquecido que tinha descoberto o seu coração para a pessoa errada. Agora está sozinho diante do inimigo. Tem que encarar. Imagine só os olhos, né? Sansão tentando de todo jeito fazer toda a força, e ali está os seus inimigos. O forte é dominado e subjugado. Não é a música, né? Lá o rap, a gente poderia dizer, está tudo dominado. E de fato, Sansão está totalmente dominado. A quem abrimos o nosso coração, irmãos? A quem abrimos o nosso coração é este que vai nos dominar. Se é a Cristo, nós teremos o senhorio de Cristo na nossa vida. Se é o pecado, é Ele que vai nos governar. E precisamos pensar a quem nós estamos descobrindo o nosso coração. O salmista disse: não me domine iniquidade alguma. Não me domine iniquidade alguma. Quando nós nos oferecemos a Deus, diz Romanos, o pecado não terá domínio sobre nós. Agora, a palavra de Deus diz que o domínio pertence a Deus. Mas Deus só vai agir quando nós descobrirmos o nosso coração diante do Senhor. Quem está nos dominando hoje? Será que as redes sociais? O medo? As queixas? Ou o Senhor e a sua palavra? Quem nos domina no dia de hoje? No ano 2020? Há muitas coisas querendo nos dominar. Então, o que vai nos dominar é aquilo para o qual nós abrimos o nosso coração. E quando Sansão abriu o seu coração, descobriu o seu coração, ele teve os seus olhos vazados. Agora ele está na prisão, trabalhando como escravo. De fato, ele é um escravo. Ou seja, Sansão brincou com o pecado. Que Deus nos ajude a pensar nesse Covid de Sansão, e sermos imunizados pela palavra de Deus. Agora, só vou apresentar. Vocês vão escrever na outra palavrinha, Covid, que a gente seja infectado por este outro Covid. Não o Covid de Sansão, mas por este Covid aqui. Vê se vocês conseguem ver. Covid da comunhão, Covid da oração, o Covid da verdade, Covid da instrução. E se isso tudo acontecer, tá? A comunhão, a oração, a verdade, a instrução. Se isso tudo acontecer na nossa vida, vai ser igualzinho esse aqui, ó. Vai acontecer na nossa vida. Teremos, então, um despertamento espiritual, ou um avivamento espiritual. Que Deus nos ajude a pensar e a refletir nessa história tão conhecida, e que haja, de fato, uma boa abertura no nosso coração para a palavra de Deus. Amém. Tiago? Obrigado, Nivaldo.
Obrigado, Nivaldo, pela exposição. Obrigado por aquilo que Deus... E mais uma vez, ter ouvido a palavra do Senhor, né, ter trazido, né, um despertamento, né, com a conclusão do seu acróstico aí, diferente daquilo que foi apresentado na vida de Sansão. Dani, a Dani por acaso voltou, tá por aí? Creio que não, né? A Dani saiu, ela tinha um compromisso. Não tô vendo a Dani por aqui. Então, queridos, acho que a gente não vai ter um momento musical agora, né? Uma vez que normalmente a Dani acompanha a gente com o piano, ela não tá por aí. Eu não tô vendo mais ninguém aqui que poderia fazer poderia estar fazendo essa função com a gente. Tem alguém falando comigo aí? Não fui eu, porque a tela da Dani está aqui, mas ela não está respondendo. Ela falou comigo que ela ia sair, que a Natália, que está na casa dela, ela ia embora, acho que ia pegar um ônibus, enfim. Então, a gente vai encerrar o nosso trabalho, né? A gente vai estar orando nesse momento. E logo após, né, a gente encerrar a nossa reunião, a gente deixa, né, em aberto, como a gente tem feito em todas as nossas oportunidades, para aqueles que quiserem conversar, né, ficar aqui batendo um papo, aqueles que quiserem sair também, sinta a liberdade em poder sair. Mas eu gostaria de pedir, deixa eu ver, quem que eu vou pedir para terminar com uma oração? Vou pedir ao Denacir. Denacir, você poderia encerrar a nossa reunião com uma palavra de oração, por favor? Ok. Pai Santo, nós curvamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem o domínio, e nós exaltamos o Teu nome por isso. Agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, pela orientação da Tua palavra, para permanecermos firmes e confiantes na Tua palavra, nas orientações da Tua palavra, Pai. Nós agradecemos pela vida de cada irmão que participou, daqueles que conseguiram conectar e participar desse tempo junto, como igreja. Nós te louvamos pela vida deles e pedimos a Tua bênção com aqueles que ainda estão tendo dificuldade de estar participando conosco, que o Senhor continue cuidando deles e provendo meios para que eles possam estar junto conosco, fazendo uso desse recurso que temos, ó Pai. Pedimos a Tua bênção no decorrer da semana, o Senhor guarde-nos, dê uma boa semana guardada, protegido por Ti, livra-nos de todo o perigo que nos ameaça, Pai. Nós esperamos em Ti, no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Denacir. Então, só reforçando, né, os nossos compromissos durante a semana. Na terça-feira, a gente tem às 19h30 reunião de oração, né? Então, é liberado o link lá no grupo do WhatsApp, né, para que todos possam participar desse momento. Na quinta-feira, a gente continua tendo as nossas reuniões de estudo. Então, Neemias inicia uma série de estudos nessa quinta-feira e ele segue durante, creio que todo o mês de maio, aí, trabalhando estudos na quinta-feira. No próximo sábado, né, às 19h, o irmão Lucir, de Guarapari, vai estar trazendo o estudo, né? O Neemias fez contato com ele, e ele abriu essa disponibilidade no sábado para estar conosco. Então, excepcionalmente, né, no próximo sábado, dia 23, a gente vai ter esse estudo com o Lucir, né? Todos estão convidados aí para podermos participar desse trabalho. E no próximo domingo, às 10h, a escola dominical,
e às 18 horas, assim como hoje, né, a gente tem a reunião de culto e pregação do Evangelho. Para todos esses trabalhos, né, todos são convidados. Se você, por acaso, conhece alguém, né, que está tendo dificuldade com o uso do aplicativo Zoom e você tem condições de orientar, faça isso, por favor. Se você tiver dificuldade, passa o contato do Jorge, né? O Jorge já se dispôs várias vezes a poder estar orientando, né, para que mais irmãos possam estar participando, né? Hoje pela manhã o Luiz estava com a gente e a gente está tendo uma abertura de algumas atividades na nossa cidade, assim como outras cidades no Brasil afora, mas é bem provável que escolas, né, igrejas, eventos onde a gente tem uma grande aglomeração de pessoas ainda demore a ter essa abertura. Então, é bem provável que a gente ainda fique por mais algumas semanas com as nossas atividades online, né? Então, que cada vez mais pessoas possam estar conosco. A gente tem aqui hoje, tinham 28, né? Agora a gente está com 26 equipamentos ligados, né? Mas a gente sabe que em pessoas a gente alcança um número bem maior, né? Tem casas com um número maior de pessoas nos ouvindo. Então, que estejamos lembrando uns dos outros, orando uns pelos outros, né? E não esquecendo dos nossos compromissos, né? Como a gente tem reforçado, mesmo desde o período que iniciou as nossas reuniões online, a igreja não deixou de ter os seus compromissos com missionários, né? Missionários locais e também pessoas que nós contribuímos, né, no seu trabalho espalhando e anunciando o Evangelho pelo Brasil afora e até mesmo fora do Brasil. Então, que sejamos responsáveis com as nossas contribuições, né? Já foi disponibilizado informações bancárias da Casa de Oração para aqueles irmãos que quiserem continuar, né, e fazer as suas contribuições por transferência, por depósito, né? Lá no grupo da Casa de Oração, no WhatsApp, a gente tem o número da conta, todas as informações necessárias para que os irmãos possam continuar contribuindo e a gente continue suprindo, né, as necessidades daqueles que a gente, uma vez assumiu essa responsabilidade e, graças a Deus, a gente tem conseguido cumprir, né, e arcar com todos esses compromissos. Ok? Então, para todos, uma excelente semana, uma boa noite, né? A gente encerra a nossa reunião aqui, mas a gente continua nosso momento de bate-papo, né? Então, aqueles que quiserem permanecer, a Raquel vai estar liberando o microfone de todo mundo, ligando a câmera, para a gente poder conversar. Boa noite. Boa noite. Dona Ciro, o Manel apareceu, mas ele saiu? Ele teve problema com o áudio. Ah, tá. Ele tentou por 2 vezes, mas teve um problema com o áudio. Tira a mão da boca, tia Lília. Oi, Nasceu. Contigo. Tudo bem, Léo? Hein, Tiago, mas as minhas irmãs, a Dete, essa aqui é a primeira vez, tá aí, ó. A Delisete. É conhecido como Dete. Seja bem-vinda, prazer. A Malinete também parece que tá... Sim, eu a vi por aqui, eu não estou a vendo agora. Ela estava assim. Ah, tá aí, ó. Ela já participou de outras vezes. Tá debaixo de você aí, ó. Essa discussão de vocês no grupo não tá boa, não. Caiu e abriu isso aqui por acaso. Olha só. Ah, tá do lado. Eu achei ela aqui. A minha é muito cantinho. Concordo que precisa tudo. Ah, eu vi. Mas isso aí foi ele e o Fabrício. Eu não sei o que aconteceu. Ô Zé, como é que você tá, Zé? 100% já recuperado? Joia. Não, é. O Zé da NET lá. Eu acho que não. O Zé da NET tá com uma preguiça para pé. Tem que ralar amanhã, abrir o mercado. A tia Ju tá de máscara. Zé, o que aconteceu com a tia Ju?
Precaução. Fala que você foi no hospital. Eu tive que levar o meu sogro no Você estava regional. doente. Estou me precavendo. Como é que é? Ah, tá. Epa! Aonde é isso? Aqui não é não. Aqui também não. Aqui também, né, não? Área de risco aqui também Fala, não. Ronaldão. Beleza, meu querido? Beleza, beleza. Na ambulância. Como é que você tá, velho? Matando alguém. Hein? Eles são Benedito, deve ter matado alguém. Atrás, é a Delma ou é a Dona Gracinha? Não, isso aí não é só Bené, não, mano. Eu, é a Delma mesmo, sou eu. Não, eu Eu acho que passa agora. Ritinha. Olha lá. Amarradinho igual da mãe. Está escondido atrás da coberta. Tô debaixo do edredom. Saiu uma turma, saiu. Pretinha.